Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 18 de abril, celebra a Igreja a vida dessa grande santo, São Gaudino. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Melitene, na antiga Armênia, hoje na Turquia, os santos Hermógenes e Eupídio, mártires. Data da morte incerta. Na Pérsia, atualmente no Iraque, São Pusício, mártir, que, sendo superintendente dos artesãos do rei Sapor II, por ter encorajado o presbítero Ananias que parecia hesitar, foi trespassado no pescoço e morreu no Sábado Santo, alcançando um lugar insigne entre a multidão dos mártires trucidados depois de São Simeão. Morte no ano 341. Em Fano, no Piceno, hoje nas Marcas, região da Itália, Santo Eusébio, bispo, que acompanhou o Papa São João I, enviado pelo rei Teodorico a Constantinopla, seguindo também, depois do regresso, no cárcere em que foram encerrados. Morte no ano 526. Em Leighlin, na Irlanda, São Lariano ou Molácio, abade, que difundiu pacificamente na ilha a celebração da Páscoa segundo o costume romano. Morte no ano 638. No cenóbio de Lobes, no Hainaut, hoje na Bélgica, Santos Maro, bispo e abade, que propagou a regra de São Bento e conduziu o povo da região à fé cristã. Morte no ano 713. Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, Santa Antusa, virgem, filha do imperador Constantino Coprônimo, que empregou todos os seus bens para ajudar os pobres, redimir os escravos, restaurar igrejas e construir mosteiros, e recebeu do bispo São Tarásio o hábito religioso. Morte no século VIII. Na ilha Egina, na Grécia, Santa Atanásia, viúva, depois eremita e igúmena, ilustre pela sua observância da disciplina monástica e grandes virtudes. Morte no século IX. Também na ilha Egina, São João Isauro, monge, que foi discípulo de São Gregório Decapolita e, no tempo do imperador Leão o Armênio, combateu valorosamente em defesa das sagradas imagens. Morte no ano 842. Em Córdoba, na Andaluzia, região da Espanha, São Perfeito,
presbítero e mártir, que, por ter combatido a doutrina de Maomé e professado firmemente a fé em Cristo, foi encerrado no cárcere e depois passado ao fio da espada pelos mouros. Morte no ano 850. Em Bruges, na Flandres, atualmente na Bélgica, o beato Idesbaldo, abade, que, depois de ter ficado viúvo e ter exercido funções no Palácio Condal durante 30 anos, ingressou no mosteiro de Dune, que dirigiu santamente como terceiro abade durante 12 anos. Morte no ano 1167. Em Montereale, nos Abruzos, região da Itália, o beato André, presbítero da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, que se dedicou à pregação na Itália e na França. Morte no ano 1479. Em Gandia, cidade da província de Valência, na Espanha, o beato Andrei Bernon, religioso da Ordem dos Frades Menores, que, tendo sido na sua juventude espoliado de todos os bens pelos ladrões, cultivou de modo admirável a pobreza. Morte no ano 1602. Em Pontoise, próximo de Paris, na França, a beata Maria da Encarnação, Bárbara Vrilot, exemplar mãe de família e mulher de admirável piedade, que introduziu o Carmelo na França e fundou 5 mosteiros, até que, após a morte do esposo, ela própria professou a vida religiosa. Morte no ano 1618. Em Angers, na França, o beato José Morial, presbítero e mártir, que, durante a Revolução Francesa, foi degolado em ódio à fé cristã na sexta-feira da Paixão do Senhor. Morte no ano 1794. Em Veneza, cidade da Itália, beato Lucas Passi, presbítero e fundador da Congregação das Irmãs Mesras de Santa Doroteia. Morte no ano 1866. Em Siena, na Etrúria, hoje na Toscana, região da Itália, a beata Sabina Petrilli, virgem, que fundou a Congregação das Irmãs de Santa Catarina de Siena, para socorrer as jovens indigentes e os pobres mais necessitados. Morte no ano 1923. Em Majdanek, localidade próxima de Lublin, na Polônia, o beato Romano Archutowski, presbítero e mártir, que, por causa da fé cristã, foi encerrado no cárcere pelos soldados estrangeiros, e exausto pela fome e pela enfermidade, alcançou a glória eterna. Morte do ano 1943. Vida de São Gaudino, cardeal caridoso que defendeu a fé e serviu aos pobres. Origens. Nascido em Milão, Itália, no ano de 1096, São Gaudino foi um religioso com uma rápida ascensão diretamente de auxiliar para bispo de sua cidade. São Gaudino ficou conhecido por enfrentar o antipapa Vítor IV, que era apoiado pelo Frederico, o Barbarossa, que arrasou a cidade de Milão no ano de 1162 por sua oposição. Missão e caridade. São Gaudino não decepcionou o Papa nem sua diocese católica. Praticou amplamente a caridade, inclusive instigando todos a fazê-lo, realizou pregações contra os hereges e converteu multidões. Mas além de todos os seus trabalhos, São Gaudino ficou conhecido por seu socorro aos pobres que se encontravam presos por conta de dívidas. Defendeu a fé. São Gaudino defendia seu povo e sua terra com todas as forças, porém após concluir um sermão contra os inimigos da igreja e da cidade, com grande emoção, acabou caindo morto de repente em frente a milhares de fiéis. São Gaudino e o serviço aos pobres. Servir os pobres é servir Jesus. A esse serviu tanto que suas visitas de apoio recebem até um apelido, o Pão de São Gaudino. Uma espécie de cesta básica material e espiritual, pois dava pão para o corpo e orações, que eram o pão para o espírito. Foi uma fonte de força e fé para lutar contra os opressores. Força no anúncio do Evangelho. Morreu em 18 de abril de 1176, justamente no instante em que fazia, no púlpito, um sermão inflamado contra os pecadores, os hereges, inimigos da igreja e os políticos, inimigos da cidade. Quando terminou o sermão emocionado, diante de um grande número de fiéis e religiosos, caiu morto de repente. Oremos. Ó Deus, que concedestes inumeráveis graças ao vosso servo São Gaudino, fazendo o firme instrumento de vossa caridade e fidelidade à santa doutrina, permita-me, a mim também,
ser mais fiel a vós e à Igreja, enchendo meu coração de amor para com os pobres e necessitados. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. São Gaudino, rogai por nós.